Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui falar sobre a arte egípcia hoje. E quando a gente fala sobre arte egípcia, a gente precisa pensar num contexto cultural onde a religião exerce uma forte influência sobre a vida cotidiana. Os egípcios acreditavam fortemente na influência dos deuses sobre o seu cotidiano. Havia também a crença na ressurreição, a ideia de que a pessoa, depois de morrer, iria para um julgamento final no tribunal do deus Osíris e, voltando desse julgamento, ou seja, sendo absolvido, a alma retornaria ao corpo e alma e corpo juntos ascenderiam ao céu, ressuscitando, né? Então a gente vai perceber que a arte egípcia ela acompanha muito da religião, da crença egípcia, tendo aí uma forte influência dos temas religiosos. Muito bem, vamos falar primeiro aqui sobre os túmulos então, né, na arte egípcia. Antes de a gente chegar às grandes pirâmides, né, do Vale do Gizé, no Egito, a gente tem aqui alguns túmulos mais simples, também, né, historicamente anteriores às pirâmides, como por exemplo os hipogeus. Os hipogeus são crateras abertas no solo, ou mesmo numa encosta de morro, de montanha, ou ainda uma gruta natural, certo? Uma caverna, que recebe na sua parte frontal algum tipo de construção, algum tipo de portal, geralmente feito de pedra, tá? Os hipogeus chegaram a ser utilizados inicialmente por faraós, mas depois de um tempo, os hipogeus foram substituídos pelas mastabas. Mastabas que são construções, né, totalmente obra humana, não usa, por exemplo, né, de grutas naturais. São construções monumentais que chegam a ter aqui, né, cerca de 10 metros de altura, em alguns casos até um pouco mais do que isso. E elas têm essas paredes, como aparece aqui, ó, essas paredes um pouco inclinadas, tá? Até que aconteceu uma coisa interessante. Um faraó, por volta de 2600 a.C., chamado Zoser, ele teria construído uma mastaba. Era comum, junto ao túmulo do faraó, se colocar também objetos do seu dia a dia, para que ele levasse para a vida pós-morte. A mastaba é um túmulo, né? E colocava-se lá, junto à câmara mortuária do faraó, tesouros. Mas esses tesouros eram saqueados, né, por invasores. E para proteger então a mastaba, o faraó Zoser mandou construir um muro ao redor. Só que daí a mastaba era um monumento funerário imponente que servia também para simbolizar o poder que o faraó tinha, né? Quanto maior a mastaba, maior o poder do faraó, maior a capacidade política dele de dominar muitos escravos para talhar pedras, muitos camponeses em regime de servidão para construir esse monumento. Acontece que se constrói um muro ao redor, a população não consegue enxergar a grandiosidade da mastaba. Foi então que o faraó Zoser resolveu colocar mais um segundo pavimento, né, sobre a mastaba, só que um pouco menor, criando a noção de degrau. Mas não ficou uma coisa muito uniforme, então ele criou ainda um terceiro pavimento. E foi dessa forma que surgiu então a primeira pirâmide em degraus, a primeira pirâmide escalonada no Egito Antigo, certo? Só depois é que as pirâmides foram tendo, né, paredes mais retas, lisas, né, passando aí por um aperfeiçoamento. Muito bem, quando a gente fala de pirâmides, a gente precisa lembrar de uma coisa importante. A gente tem aí uma simbologia geométrica, olha só. A base de uma pirâmide é quadrada, e esse quadrado simboliza a vida terrena, a terra. Já os lados da pirâmide, que são ao mesmo tempo o que ela tem de topo, de teto, né, representariam o céu. Até porque os egípcios, que eram bastante avançados para os padrões da época em termos de estudos astronômicos, faziam um mapeamento do céu ligando as várias estrelas. E nessas ligações surgiram o quê? Vários triângulos. Então o céu era, na verdade, um mapeamento de estrelas e constelações a partir de vários triângulos. Por isso o céu representado aí também pelo formato geométrico de um triângulo. E se a base, certo, representa a Terra, é um plano quadrado, e o topo é triangular e representa o céu, a pirâmide é uma espécie de ligação entre a Terra e o céu. Ela é uma espécie de máquina de ressurreição. Acreditava-se no poder mágico que a pirâmide tinha, com sua forma simbólica, geométrica, de levar a alma junto com o corpo após o final da Terra, no caso, né, para o céu.
promovendo a ressurreição. Então a simbologia geométrica tem ligação aí com a ressurreição. As pirâmides eram construídas todas no lado esquerdo do rio Nilo, na margem esquerda, lá onde o sol se põe, lá onde o sol morre, para depois ressuscitar no dia seguinte. Então tem essa relação também, né, com o ciclo do sol. E aí nós vamos ter essas pirâmides construídas todo no lado esquerdo, na margem esquerda do Nilo, mas alinhadas com aquilo que eles consideravam ser o centro do céu, que ficaria mas ficaria junto da constelação da Ursa Maior. Então as pirâmides tinham que ser construídas alinhadas com o centro do céu, que era o lugar da morada dos deuses, para que quando a alma voltasse ao corpo, alma e corpo juntos subissem ao céu, mas diretamente para a parte central do céu, onde os deuses moravam, onde esse corpo ressuscitado teria então acesso à vida eterna. Então aqui acreditavam na ressurreição, né? A pirâmide tem relação com isso, mas ela também significa o poder político do faraó, certo? Quanto maior a pirâmide, maior o poder do faraó, porque maior a capacidade política que ele tem, militar, de dominar muitos escravos para talhar tantas pedras e ao mesmo tempo de muitos camponeses em regime de servidão para trabalhar nessas obras, certo? Para construir as pirâmides, eles tinham que construir rampas ao redor da pirâmide para transportar esses grandes blocos de pedra. E eles construíam rampas, certo? E esses blocos de pedra que chegavam a ter 1,5 metro de altura, mais de 2 metros de comprimento, como é que eles eram puxados? Eram puxados por cordas nessas rampas. Há estudos que mostram duas possibilidades: o uso de trenó para puxar, né, esses blocos de pedra. Os trenós seriam puxados por estrados de madeira para diminuir o atrito com o solo. Mas há também estudos que mostram o seguinte, que nesses blocos de pedra eles faziam uma armação de madeira nas duas extremidades, formando uma roda. E aí se puxava esses blocos de pedra como se fossem rolo, né? Essa é a teoria mais aceita hoje em dia sobre o modo como esses camponeses transportavam esses blocos de pedra para o topo das pirâmides. Vamos pensar, por exemplo, na pirâmide de Quéops, a maior do Egito, 146 metros de altura, um prédio de 50 andares, certo? Então, arrastar esses blocos de pedra por estradas de madeira pode ser realmente uma tarefa bastante difícil. Talvez fosse realmente mais prático, mais fácil transportar puxando como se fossem grandes rolos, né? Com rodas nas suas extremidades feitas de madeira. Muito bem, vamos falar agora sobre os templos. Nós temos os templos de Karnak, o templo de Karnak, o templo de Luxor. Tem aí vários templos no Egito. Esses são os dois mais importantes, tá? E o que eles nos trazem aqui, né, de importante? Olha só, esses templos são todos feitos de pedra. As colunas, elas são bastante grossas. Tem a ideia de robustez, né? Algo robusto, algo forte, algo que é feito para durar, se possível durar para sempre, porque os egípcios têm uma fixação pela ideia de eternidade. O que eles mais visam, né, é justamente poder ter acesso à vida eterna. Mas por outro lado também é pouco funcional. Por quê? Se vocês observarem aqui no templo de Karnak, vocês vão perceber que a distância entre uma coluna, né, um alinhamento de colunas e outro alinhamento é mais ou menos a mesma largura de uma coluna. Então tem pouco espaço para circular aqui. De fato, esses templos não eram construídos para a circulação das pessoas. Eram administrados por sacerdotes, né, mas não tinha ali um caráter funcional para abrigar muita gente dentro. Então tinha um caráter impenetrável, dando aí um certo ar misterioso. Afinal, estamos tratando dos deuses, que não se conhecia pessoalmente, se imaginava. Estamos tratando dos deuses que têm relação com a ideia de vida eterna. E a vida eterna é algo que vem depois da morte, é algo que se imagina, mas algo bastante misterioso, bastante desconhecido, como os templos de fato, né, também pareciam ser por esse caráter impenetrável. Agora tem um detalhe interessante. Falei que as colunas são grossas, né, são robustas, e no capitel, que é essa parte superior da coluna, assim, tanto no templo de Karnak como no templo de Luxor, nós vamos ter os temas florais. Aqui, por exemplo, de maneira estilizada,
esse capitel representa a flor de lótus. Já aqui, em relevo pintado, a gente tem aqui o capitel simbolizando a flor do papiro. Embora também aqui, ó, o formato seja, né, de uma flor de papiro também, certo? Muito bem, vamos falar agora da pintura egípcia. A pintura egípcia ela era feita em câmaras mortuárias. Dentro da pirâmide tinha um local onde ia o corpo do faraó mumificado dentro do seu sarcófago, né? Então tem aqui a câmara mortuária. Então havia pinturas feitas em paredes, câmaras mortuárias, né, paredes de pedra, ou ainda pinturas feitas em papiro. Muito bem, a gente percebe que essas figuras em geral aparecem de lado, são figuras em perfil, mas não estão totalmente perfil, porque existe aqui, ó, e é bem fácil reparar, olha só, temos aqui as pernas de lado, os pés também, né, os braços, a posição da cabeça, mas o tronco não está de perfil, o tronco é frontal. Os olhos também, eles pegam os olhos na posição frontal e colocam no rosto de perfil, tá? E por isso o olho vai parecer ser um pouco maior do que realmente ele é. Então tem figuras de perfil, mas ao mesmo tempo a gente percebe aqui a frontalidade, certo? Dos olhos e do tronco. Agora reparem que não há a noção de perspectiva, não há a noção de profundidade. Eu consigo ter essa noção numa pintura quando tudo é representado a partir de um único ponto de vista. E quando se representa, se pinta, por exemplo, algo a partir de um só ponto de vista, tudo que está mais perto do meu foco de visão, do meu olhar, é maior. O que está mais longe é menor. É uma forma de representar, né, através da perspectiva geométrica, a noção de profundidade. No caso da pintura egípcia, não tinha isso. Não se observava as coisas a partir de um só ponto de vista. Eles, por exemplo, olha só, representavam o tronco como se a pessoa ou, né, a divindade estivesse de frente. E os olhos também. Já as pernas, os braços e a cabeça como se estivesse de perfil. Então não é a partir de um só ponto de vista e não temos aí a noção de profundidade. Os temas são religiosos ou temas do cotidiano. Numa câmara mortuária de um faraó, a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo. Temas religiosos, tem divindades aqui, mas tem coisas do cotidiano, do faraó. Temos pinturas que mostram como era o seu dia a dia, justamente para mostrar como ele era uma pessoa boa, para tentar convencer os deuses, né, de que ele devesse passar e ser absolvido pelo juízo final. Ele seria julgado pelo deus Osíris, o deus, né, do tribunal dos mortos, e também Osíris fazia isso auxiliado por um grupo de 42 deuses. Nesse cotidiano, é muito comum representar o dia a dia do faraó, mas mostrar claramente a posição, né, de superioridade que ele exerce, mostrando aí claramente a hierarquia social egípcia. Muito bem. A gente vai ter também nessas pinturas, tanto nos papiros como também nas câmaras mortuárias, em paredes, os hieróglifos. Os egípcios tinham 3 tipos de escrita. A escrita hieroglífica era utilizada principalmente para temas religiosos, e quem mais dominava esse tipo de escrita eram os sacerdotes, e eles acreditavam que esses hieroglifos, alguns deles tinham o quê? Poderes mágicos. A gente pode chamar de hieroglifos ou hieróglifos, né? Tinha um poder mágico, então é como se fosse uma espécie de um amuleto escrito, certo? Que acompanhava as câmaras mortuárias dos faraós, ou mesmo o livro dos mortos, que era um livro colocado, um rolo de papiro colocado junto ao corpo, né, do morto, para dar sorte no juízo final, né? Com aquilo ali tinha uma espécie de um amuleto com poder mágico de conduzir à vida eterna, alcançando aí a ressurreição. Muito bem, temos ainda a escultura. Temos esculturas monumentais, gigantescas, de faraós, de deuses, proporções exageradas de algumas partes do corpo, principalmente as pernas, ou ainda os braços, que aparecem aqui, ó, bem grossos, indicando o quê? Força, indicando poder. Além de serem esculturas gigantescas, né? Imponentes. E sempre o olhar do faraó ou de algum deus imponente e sereno para o horizonte. O horizonte não tem fim, dando aí a ideia de eternidade, que é o que eles mais miram, o que eles mais visam, a vida eterna, a ressurreição. Temos ainda na arte egípcia as estatuetas pequenas, simulando o corpo do faraó quando ele fosse sepultado. O objetivo era colocar isso junto à câmara mortuária, acreditando que nas partes mais difíceis do juízo final,
nas partes mais difíceis da vida além do túmulo, na vida pós-morte, o faraó seria substituído por essas estatuetas pequenas, feitas, por exemplo, em ouro ou em bronze. Elas são chamadas de Usiábites. A gente tem aqui o exemplo das estatuetas do faraó Ozorkon, certo? Ali cercado de divindades, né? E acreditavam que ele fosse substituído, o faraó, por essa estatueta, como se ela fizesse ali as partes mais difíceis da vida pós-túmulo para o faraó. Vamos ter ainda um momento único da história do Egito, tá? Em que o faraó Amenófis IV, ele vai fazer uma reforma religiosa no Egito. O Egito era politeísta, eles acreditavam em vários deuses. Há momentos em que um deus se torna o mais importante, não o único, certo? Pelo menos até esse momento, mas o mais importante. O Egito tinha na cidade de Tebas, a sua capital, e os sacerdotes de Tebas administravam um túmulo em homenagem ao deus Amon, representado por um sol. E esse deus Amon era o deus mais importante, não o único, mas o mais importante. Aí, Amenófis IV, por causa de um conflito que ele teve com os sacerdotes, rompeu com esses sacerdotes, criou uma nova capital, tá? Essa capital seria a capital de El Amarne, certo? Por isso o nome dos relevos amânicos. Esse nome seria o nome depois que os árabes dominaram aquela região, a partir do século VII. Mas o nome dessa cidade, na antiguidade, foi a cidade chamada de Akhetaton, certo? Essa cidade, ela foi fundada pelo rei Amenófis IV para ser a nova capital do império. O que o Amenófis IV fez? Olha só, primeiro que ele mudou o seu próprio nome, certo? Para Akhenaton, porque ele passou a cultuar como Deus único, instituindo o monoteísmo no Egito, o Deus Aton. Agora só existe o Deus Aton, não existe mais nenhum outro Deus, certo? Ele fez uma reforma religiosa e fez com que o Egito, durante os seus 17 anos de reinado, tivesse uma religião monoteísta, tá? Ele inclusive teve um filho chamado de Tutankhaton, tá? Ele era casado com a Nefertiti. E aí ele chegou inclusive a elevar Nefertiti quase à condição, de deusa, como se fosse ali uma semidivindade. Então, nesse momento, a arte egípcia, ela foge um pouco daqueles critérios extremamente rigorosos que tínhamos na arte egípcia até então. A chamada arte canônica, a arte cheia de regras, bem específicas. Os artistas tinham que seguir, certo? Essas regras. Não havia muito espaço para a criatividade, e sim para a réplica de um modelo pronto já de se fazer arte. Só que agora, nessa mudança religiosa, nós temos a ruptura com a arte canônica e temos um estilo artístico um pouco mais livre. Por exemplo, aqui nós vamos ter o faraó Amenófis IV, que mudou o seu nome para Akhenaton, e a Nefertiti, certo? Com o seu filho no colo, o nosso amiguinho aqui, Tutankhaton. E aí olha só o que vai acontecer. Não existe aqui, por exemplo, a usual hierarquia do faraó em relação à sua esposa. Eles estão brincando com o filho e não há noção de hierarquia aqui, certo? Muito bem. Então a gente vai ter aqui regras um pouco mais brandas, um espaço de maior criatividade para os artistas, e a gente vai ter de fato aqui algumas coisas que fogem da arte egípcia tradicional, a arte canônica. Então, sobre a arte egípcia é o que temos de mais importante. Agora deixo aqui para vocês alguns exercícios para vocês fazerem. Vocês podem, obviamente, paralisar a tela para poder resolver esses exercícios e depois, durante o atendimento, plantão de dúvidas, a gente tirar dúvidas sobre a correção, certo? Temos aqui ainda a segunda atividade, depois aqui a terceira atividade, e temos ainda exercício da apostila da página 49, que já está aqui printado para vocês. Não precisa nem buscar na apostila, é só responder o que está sendo perguntado aqui, certo? Um beijo grande para vocês, até breve, espero vê-los o mais rapidamente possível fisicamente.